pessoas estão acostumadas com o TikTok. Elas estão acostumadas com fast food. Então tudo é rápido. Tudo é rápido. Então, assim, tem coisas, repito, eu brinco quando eu dou aula disso, mas é verdade. Tem coisas que são fáceis, tem coisas que são rápidas. Beleza. Tem coisa que é rápido e fácil. Pá, pá, pá. Mas achar que tudo é assim, tem coisa que não é rápido e não é fácil. Então, essa coisa que você diz da paciência, da persistência, às vezes até de ter essa clareza, que, pô, eu estou colaborando para fazer algo, né? E tanto que o que me levou, por exemplo, às vezes a me envolver, né? Quando o Gabriel me chamou no sentido, eu falei, não, beleza, vou compartilhar o que eu puder ajudar dentro das minhas possibilidades, né? Porque eu estou envolvido com outras coisas também, sempre bem honesto com ele nesse sentido, e os outros professores também, porque também vários professores que estão envolvidos também têm outras coisas, né? Mas o que me levava a pensar é nesse sentido, pô, eu vou morrer, entendeu? Então eu não quero viver simplesmente para dar aula, para fazer isso ou aquilo, para pagar minhas contas. Eu quero, dentro das minhas limitações e dentro do que Deus me deu, dar a minha colaboração, entendeu? Que meus filhos, meus netos, as pessoas, meus alunos olhem e falem, pô, o professor ajudou a construir aquilo. Então minha vida não foi inútil, não foi só para trabalhar e ganhar dinheiro, para pagar a conta. Então eu acho que tem que ter esse olhar também, pô, de colaborar, de olhar para uma coisa e falar, pô, isso vai ser bom para várias pessoas para esse país e de repente, mesmo com a minha pequenez, eu dei ali a minha pequena colaboração e outros também deram. Então acho que a gente precisa ressaltar e retomar um pouco isso. Você colocou uma coisa no começo que é muito séria, você entendeu? Hoje, Tendo em vista a importância da história da França, é que nós lançamos a coleção no Caravelas Kids, que tem justamente a história do rei Clovis, do rei São Luís, Santa Joana d'Arc, a Guerra da Vandéia e Napoleão. Clique logo no link na descrição. a gente está tão assim traumatizado com essa coisa de marxismo, comunismo, não sei mais o quê, que quando você fala de bem comum, de sociedade, o pessoal já acha que você é comunista. Fala, calma, rapaz, respira. Você entendeu? Ou seja, nós somos pessoas, indivíduos, mas a dimensão comunitária, a dimensão social, o bem comum, isso também existe. Sim. Entendeu? Na verdade você só se realiza também na medida em que você tem essa convivência com o outro, na medida em que você, né? Ninguém é feliz isolado sozinho. Então a gente precisa resgatar esse equilíbrio também. E aí passa no sentido de você não ter projetos apenas individuais. Né? Eu vejo que tem muitos projetos, né, individuais, não estou criticando, acho que produzem bons frutos também, levam boas coisas, mas eu acho que além desses projetos pessoais ou individuais, que são trabalhos dignos, respeitosos, enfim, não tenho nada contra, repito, eu acho que a gente tem que ter um projeto maior. Ou seja, principalmente para quem tem fé, pô, existe uma coisa chamada igreja, existe uma coisa chamada reino de Deus, existe uma coisa que é mais ampla. Ou como diria Santo Agostinho, cidade de Deus, e por aí vai. Então eu não posso olhar só um mero projeto meu, tudo bem, é um projeto meu, posso estar fazendo bem, etc. Mas que de repente vai ser uma coisa muito restrita, né? Onde me ajuda a sobreviver, ajuda algumas pessoas e pronto. Mas, e eu vejo que o problema do Brasil, uma das questões, é justamente essa. Você conversa com um monte de políticos, você conversa com um monte de gente, fala, mas qual é o projeto de país que você tem? Qual é o projeto de nação? Porque, infelizmente, o que existe na maioria das vezes é um projeto de poder. Então, existe toda uma estratégia, um monte de coisa é feita para quê? Para tomar o poder. Aí, depois que toma o poder, faz um monte de coisa para manter o poder. Eu falo, tá, mas qual é o projeto de país? Ou seja, que tipo de país você quer? Que tipo de nação você quer? Né? Como que você quer olhar? Como é que você vê os outros brasileiros? Você entendeu? Você quer construir qual país? A maioria das vezes não tem. É tudo emergencial e para manter poder. Né, com algumas exceções, digamos assim. Mas, no geral, é um desafio. Então, realmente, estudar filosofia e ensinar filosofia nesse contexto é muito desafiador, Gabriel. Porque a primeira dificuldade que o cara tem, você manda ele ler um texto, a primeira dificuldade, repito, mesmo que você comece com coisas simples, básicas, e eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que começar pelo simples, pelo básico, Sim. e aí vai subindo, entendeu? Ontem tivemos aula de introdução à filosofia, a primeira aula do core do semestre, mas um feedback que a gente teve é que foi muito densa a aula. Mas é isso, acho que o desafio é pegar uma pessoa que não é desse mundo, que tem outras atividades, e trazer ela de uma A forma... consciência, porque assim, o que as pessoas precisam entender é que ninguém precisa ser mestre doutor em filosofia. Ninguém precisa ser especialista. Porém, é importante você conhecer algumas coisas de filosofia. Por quê?
Porque alguma filosofia vai estar te influenciando. Evidente. É isso que nós temos que entender. Isso forma a pessoa. Entendeu? Não, e alguma vai estar te influenciando. Ou seja, a pessoa, mesmo que ela nunca estudou filosofia, ela não saiba nada, você pode ter certeza. Alguma filosofia está influenciando o pensamento e a conduta dela. Então a pior coisa é você ser influenciado por algo que você nem não sabe. sabe que está sendo influenciado. Porque aí você tem uma grande ilusão de achar que é totalmente livre. Ah, não, eu faço isso porque eu gosto, porque eu quero. E você não percebe que esse gostar e esse querer muitas vezes está sendo motivado por outras coisas que você nem tem consciência. Aqui Entendeu? Então, assim, é um o peso. Gabriel falou da aula densa, a gente recebeu uma crítica um tanto engraçado nos livros infantis. Vou até mostrar aqui para vocês. Que a pessoa falou, não, como é que vocês escrevem um livro desse com essa linguagem completa, não é infantil? E a linguagem está aqui, ó. Caxias não era só nobre com espada, que a questão religiosa enfrentou. Apoiou Dom Vital na sua jornada, em seu favor a Dom Pedro rogou. Rogou, de fato, não é uma palavra que a criança está acostumada a falar. Fulano rogou por mim, mas assim, se eu não pudesse subir um pouco o nível, eu vou ter que falar como com a criança, com linguagem. Não, e outra coisa, veja bem, se a escola e a formação existe só para repetir o que a criança já sabe, então não precisa existir. Exato. Se o Você pai entendeu? não te conseguir explicar o que é rogou, sendo que ele reza na Ave Maria, né? Santa Porque, Maria veja, o rogai modo por como vocês nós. escreveram aí, eu acho interessante porque, né, a pessoa que produziu. Porque, veja bem, ela começa usando termos e numa estrutura que provavelmente a criança já tem acesso. Mas, ao mesmo tempo, ela introduz um elemento novo. Sim. E a função educacional, no meu entendimento, o processo pedagógico verdadeiro é esse. Uma coisa que eu sempre ouvia na escola, né? Fiz magistério, enfim, tudo quanto é negócio, tive que ler, né? Até o que eu não devia, mas enfim. A expressão era, você tem que partir da realidade do aluno. Tá, eu não sou totalmente contra isso. O problema é quando, eu parto da realidade do aluno. Porque se eu parto da realidade do aluno, para que ele continue na mesma realidade, eu não tenho por que eu existir. Para que eu existo, então? Ou seja, se eu não amplio essa realidade, se eu não dou ferramentas, se eu não dou critérios, ou seja, eu não forneço nada a ele para que ele melhore a própria realidade. Então, eu tenho que partir sim do que ele está acostumado, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter essa coragem de aos poucos ampliando o vocabulário. Agora, se não, e essa questão do vocabulário é seríssima, porque a pobreza de vocabulário é uma das coisas que mais atrapalha o desenvolvimento da inteligência. Sim. Você percebe? Então, assim, mas você vê, as pessoas estão tão mergulhadas nessa coisa de que tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser fácil. Isso é tão sério que em muitos ambientes hoje, como que o professor é chamado, Gabriel? Tia. Facilitador. Facilitador? Tá pior ainda, então. Facilitador. Tia pelo menos chama Não, é afetivo, né? facilitador. Você entendeu? Eu sei porque uma vez fui dar uma palestra, a pessoa mandou o cartaz pra mim já faz uns 4, 5 anos. Não vou citar o nome porque é um lugar conhecido. Aí colocou, professor, tá tudo certo? Eu falei, não, tudo perfeito. Só tem uma palavra aqui que se não mudar eu não vou. Aí tava escrito lá, facilitador, professor Joel Gracioso. Falei, olha, eu não sou nem facilitador e nem dificultador. Eu só tento ensinar, só isso. Sou só professor. Exato, é só isso, tento. Acabou. Falei, pelo amor de Deus, gente, mas não adianta, o negócio hoje é isso. Entendeu? O que eles entendem por esse termo, mas é um termo ambíguo. Você entendeu? Porque na realidade é lógico que há Evidente que o papel do professor é ser entendeu? facilitador. É facilitar no mas, sentido assim, de explicar bem, ser didático, deixar as coisas claras. Só que ao mesmo tempo facilitador, culturalmente, também tem outro sentido. É verdade. Deixar as coisas mais Facilzinho, bobinhas. pelo amor de Deus, né? Quer dizer, e como é que você vai... E outra coisa, repito, Gabriel, tem coisas que você facilita até um certo ponto. Sim. Você, por mais que você tente ser claro, uma boa didática, uma exposição ordenada, mas o assunto às vezes é complexo por ele mesmo e vai depender também de algumas coisinhas e predisposições do próprio aluno. Então é um cruzamento, entendeu? Um professor que se acha todo poderoso, é lógico, o professor não pode ser medíocre. Ele tem que ter uma boa didática, ele tem que ter um domínio do assunto que ele está falando, ele tem que ter essa responsabilidade. Mas o professor que acha que é Deus também, tipo assim, não, me manda aí que comigo todo mundo entende. Isso é loucura. Isso é loucura, porque na relação ensino-aprendizagem, óbvio que tem toda uma parte que depende do professor. Mas tem outra que também depende do aluno. Sim. Senão não vai rolar. Com Não vai certeza. acontecer. Entendeu? O que eu vejo é que se o aluno tem a
a trajetória, né, o trajeto claro do que ele vai cumprir, onde ele vai começar e onde ele vai terminar, isso facilita muito. Facilita muito o processo, traz muito mais clareza. Vou usar uma analogia nos anos 90, tinha muita... Começaram a surgir as academias de jiu-jitsu, né? O pessoal conta muito essa história. Como é que era o negócio? Você chegava lá, primeiro dia de aula, não tinha uma introdução, nada. Você chegava, saía na porrada, Seja o que entendeu? Deus Ele quiser. descia um cacete no cara e ele nunca mais voltava. Aí quem que começou a mudar isso? Foi a Aliança com o Fábio Gurgel, porque criaram uma metodologia, falou, pô, você vem aqui o primeiro dia, e aí aos poucos você vai sendo introduzido. Só essa metodologia, assim, fez o jiu-jitsu se espalhar numa velocidade impressionante, porque ficou mais acessível, né? Foi indo degrau por degrau. Então, fazendo analogia, eu acho que é, claro, sem baixar o nível, mas é similar nesse sentido. Você precisa, né, colocar degrau por degrau para tornar mais acessível para as pessoas que nunca tiveram contato com esse universo. E pela nossa experiência, né, a experiência do professor, agora a gente está no início desse trabalho, mas aparentemente as pessoas estão reagindo bem a essa metodologia. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.